Vamos continuar a desenvolver o nosso projeto 4, a construção de uma classe para a gestão de bases de dados. No vídeo anterior estivemos então a criar aqui, ou a aperfeiçoar neste caso, o mecanismo de execução de pesquisas na base de dados. E neste caso, integrando na nossa classe uma outra subclasse que permite criar listagens de parâmetros que nós passamos para dentro da nossa query. Ora, todo este conceito parece extremamente complexo, mas de facto poderá não ser se a explicação for simplificada. O que nós fazemos é o seguinte: se nós quisermos fazer uma pesquisa de valores na nossa base de dados e quisermos passar para dentro dessa pesquisa o texto que o utilizador escreve numa determinada text box, por exemplo, o que nós devemos sempre utilizar são parâmetros de SQL. E os parâmetros de SQL são mecanismos internos do próprio sistema de gestão de bases de dados que, de certa forma, vão permitir ocultar algumas possibilidades ao utilizador de injetar SQL. Reparem que eu tinha feito um exemplo e que nós podemos fazer aqui novamente, que é o seguinte. Reparem que se eu tiver aqui dois botões, tenho aqui a minha text de pesquisa, ok? Eu vou colocar aqui isto com um pin para poder ver melhor. Temos aqui a nossa text de pesquisa. E vejam bem o comportamento diferente destes dois métodos que aqui estão. Eu vou aqui chegar para o lado e vamos fazer o seguinte. Vamos aqui simplificar isto, ou pelo menos organizar. Portanto, ele aqui tem a abertura da base de dados. Depois aqui tem construção da lista de parâmetros, que neste caso só tem um parâmetro. Okay. Depois temos aqui a query. Esta query ela pode ser definida desta forma, mas pode também ser passada diretamente para o nosso método. Okay? E eu assim já vou poder aqui eliminar um bocadinho mais do código. E depois, portanto, aqui temos executa a query. E depois aqui apresenta apenas os resultados. Apresenta número de linhas devolvidas. Okay? Portanto, temos aqui este método. Eu vou colocar aqui um separador para podermos ver melhor o código. E, portanto, neste método nós conseguimos ir pesquisar à base de dados todos os clientes que têm o nome igual ao item que nós definimos. Okay? Reparem se eu fizer o mesmo tipo de implementação, mas com uma concatenação. Isto é, em vez de eu estar a criar parâmetros, eu vou passar para a minha query apenas uma query direta com uma concatenação de valores. Isto é, não tenho aqui construção de nenhum parâmetro. E vou aqui na minha query dizer simplesmente o seguinte. Vou retirar daqui parâmetros e colocava o seguinte. Se nome for igual mais text pesquisa.text. Neste caso temos não só que incluir aqui uns apóstrofos para que seja feita a pesquisa, e já vamos testar para ver se ela funciona, mas vamos deixar o nosso código, ou a nossa aplicação neste caso, aberta a todo o tipo de injeção de SQL. Reparem que eu vou executar aqui e vamos ter os mesmos comportamentos quer de um lado, quer do outro. Se eu escrever aqui João e clicar no botão 1, no botão 2, que tem parâmetros de SQL, eu tenho uma row retornada, ok? Porque de facto eu tenho aqui uma linha com João. Se eu clicar no botão 3, também tenho uma row retornada. A única diferença é que aqui estamos a usar parâmetros aqui deste lado e deste lado não temos nenhum. Vamos, no entanto, fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, João, assim, desta forma. Vamos clicar aqui. Reparem, 0. Vamos clicar aqui. Puf! Gerou um erro. Porquê? Porque a construção da minha string, que é a query que eu vou fazer, está mal construída. Porquê? Porque vai ter aqui caracteres que não podem ser usados. Okay? E por isso mesmo originou um erro. Daí a importância que tem a utilização dos parâmetros na linguagem SQL. Okay? Ora, vamos então aqui avançar agora para a criação de um outro método que é fundamental. Este serve para executarmos as pesquisas. Nós vamos criar um método para executar os inserts, os updates e os deletes. Isto é, para inserir dados na base de dados. Então, para isso, vamos escrever o seguinte.
public void, porque neste caso, ao contrário do que acontece neste método que tem que devolver dados, este aqui não vai devolver dados nenhuns, vai apenas inserir dados. Então vai executar aquilo que nós chamamos uma non-query. Executar uma non-query. Uma non-query que vai ter dois parâmetros. A query em si, portanto string, vamos aqui seguir o mesmo nome, portanto temos aqui string query, então vamos colocar query. E a seguir também a lista de parâmetros que nós queiramos passar. List SQL parâmetro. Okay, vamos aqui. List SQL parâmetro. E vamos chamar a isto parâmetros. Okay? E ela vai ser igual a nulo. Porquê? Eu posso querer utilizar este método com duas assinaturas distintas. Uma só apenas com a query, a outra com a query e os respectivos parâmetros. O que é que nós vamos fazer aqui? Portanto, ele vai executar queries do tipo insert, delete, update e create table, etc. Ok? Portanto, tudo exceto os selects, ok? Então, vamos aqui primeiro abrir a ligação. Temos aqui ligação, é igual a new SQLCE connection, e depois temos a nossa connection string, que temos aqui guardada logo no início com o valor strcon, ok? Quando é criada então a nossa ligação, ela vai ser criada aqui, ok? Temos aqui o nosso construtor público que vai definir qual é a string de ligação. Ora, então, vamos aqui colocar strcon. Depois vamos abrir a nossa ligação, ligação.open. Vamos depois criar aqui o nosso comando. Neste caso temos aqui o comando, é igual a new SQLCE command. Ok? E para o interior deste comando nós vamos passar, então, a nossa query e a nossa ligação. Query e a ligação. O nosso comando está pronto e, a partir deste momento, o que é que ele vai fazer? Vai executar a nossa pesquisa. Ora, neste caso concreto, eu vou também colocar aqui uma estrutura try catch, que vai ter uma exceção, x, que é para eu poder saber, quando acontecer um erro, qual é o erro que aconteceu. E neste caso, messagebox.show error, eu vou escrever error, poderia escrever de outra forma, mais x.message. Ora, este código que eu estou a escrever é exatamente igual a este que eu aqui estou a escrever. Okay? Por conseguinte, o que quer dizer aqui é o seguinte, eu vou fazer aqui a adição de parâmetros no comando. E então, neste caso, se parâmetros for diferente de nulo, isto é, se existir uma lista de parâmetros passada para aqui, o que vai acontecer, então, é o seguinte. For each SQL parâmetro P in parâmetros, comando.parâmetros.head, e aqui vamos colocar o head with, parameters.add with value, adicionar com valor, p.parâmetro, p.valor. E, portanto, adicionamos todos os valores dos parâmetros que aqui tivemos. Okay? Em seguida, vai executar a query. Então, comando.execute non-query. Okay? Porque estamos a fazer um insert, um update, um delete, etc. E temos aqui, então, este nosso método criado. Falta apenas aqui destruir a ligação e o comando. Portanto, temos comando.dispose, ligação.dispose, e, finalmente, vamos ter aqui mais nada a seguir, porque não há nenhum return
para estes valores, ok? Portanto, vamos verificar se de facto aqui, podíamos também colocar aqui comando.parameters.clear, apenas para reforçar aquilo que já acontece, obviamente, quando nós criamos aqui uma nova instância do comando. Ele não tem nenhum parâmetro, mas lá está, tudo bem, não há qualquer problema em reforçar aquilo. Vamos agora testar aqui esta nossa execução. E para isso, vamos verificar aqui, nós temos o ID cliente, o nome, o telefone e a atualização. Portanto, temos aqui um valor inteiro, 2 valores string e uma data. Então, nesta circunstância, o que nós vamos fazer aqui é criar aqui um novo botão e vamos utilizá-lo para injetar diretamente na nossa base de dados uma nova linha. Então, vamos colocar CL gestor BD, gestor, vai ser igual a new CL gestor, eu vou-lhe chamar aqui loja, ok? E, portanto, a ligação já será feita, reparem, vamos aqui executar. Ok. Não há qualquer erro, certo? Vamos fechar e regressar aqui ao nosso sistema de gestão. E agora vamos aqui fazer, reparem o seguinte, vamos fazer aqui assim, gestor.execute non-query, executar non-query. E depois temos aqui a possibilidade de definir a query e, se quisermos ou não, uma lista de parâmetros. Vamos testar sem lista de parâmetros. Então vamos adicionar aqui ou melhor, insert. Vamos aqui definir a query como deve ser. Insert into clientes values, isto é, quais são os valores que nós vamos adicionar aos clientes. O primeiro vai ser o ID cliente e, portanto, neste caso é um valor inteiro. Então reparem na complicação que é estarmos aqui a fazer esta concatenação. Eu teria que colocar aqui o valor 1. O valor 1 porquê? Por uma razão simples, porque eu já tenho um cliente com o ID igual a 0. Ora, então tínhamos que colocar aqui valor 1. Ok? Depois, tínhamos que estar a fazer aqui o seguinte, mais, abrir, vírgula, e agora, mais, agora vamos colocar aqui o nome da pessoa, mais, ok, vamos colocar aqui o nome diretamente, pode ser Carlos, vírgula, reparem na complexidade com que vai ficar aqui esta query. Eu vou colocar aqui o valor do telefone e finalmente aqui a data. Ora, reparem no seguinte, se eu quiser colocar aqui a data, teria que fazer qualquer coisa do género. Datetime.now e ainda assim corro o risco de ter um erro. E já vão perceber então o que é que vai acontecer aqui. Reparem na complexidade desta junção toda que aqui está. Portanto, eu tenho a necessidade de introduzir 4 valores dentro da minha query. Okay? São estes 4 que aqui estão. O cliente, o nome, o telefone e a atualização. Neste caso, o cliente é um valor inteiro. Não pode levar ali os apóstrofos porque é uma variável do tipo numérico. Depois, como as outras são variáveis do tipo string, temos aqui Carlos, que é o nome, temos aqui o número de telefone e depois temos aqui uma variável especial que é a data de agora, neste momento, ok? Então, se eu agora colocar aqui messagebox.show, ok, apenas para saber se chegou ao fim a execução do código, vamos ver se não há, porventura, aqui qualquer erro. Vamos clicar aqui e ele, puf, diz que há um erro. Porquê? Porque vamos ter aqui um pequeno problema. É que ele agora fez ali um ok, tudo bem, não há problema nenhum, porque ele aqui foi executado o erro e depois avançou na execução do código. Reparem que se eu definir a minha data e hora desta maneira, obviamente que vou estar em choque com a ordem dos valores que normalmente são utilizados aqui no SQL Server Compact Edition. Ora, portanto, nada melhor do que fazer isto da seguinte forma. Reparem como vai ser extremamente mais simples, muito mais intuitivo. Vou criar a lista de parâmetros. Então faço o seguinte, list cl gestor bd.sql parâmetros é igual a uma nova lista de parâmetros. Em seguida vou colocar parâmetros.head e agora vamos fazer aqui o quê? Vamos adicionar um novo parâmetro. New SQL gestor parâmetro e agora vou definir aqui dentro quais são os valores. Neste caso, por exemplo, o ID cliente. Então eu vou chamar aqui ID cliente e o seu valor vai ser o valor 1.
Okay? Agora reparem que eu posso simplesmente copiar e colar o código. Tenho aqui os 4 parâmetros que eu quero passar, portanto estes 4 campos. Este era o ID cliente, aqui vou pôr nome, aqui à frente o que é que eu vou colocar? Por exemplo, Carlos. Aqui tenho o telefone, e atenção que estes parâmetros não têm que ter obrigatoriamente o nome das colunas. Vou colocar aqui um valor qualquer. E a seguir tenho a atualização. E a atualização, eu posso simplesmente escrever aqui datetime.now. Não tenho que estar preocupado com apóstrofes, com aspas, com nada. Automaticamente os mecanismos internos do SQL, ou neste caso do SQL CE, vai tratar isto como parâmetro e vai saber como é que vai tratar este valor por forma a que ele seja inserido como uma data. Okay? E agora simplesmente tenho que fazer o seguinte. Gestor.executar a non-query. E agora reparem como simplifica bastante. Insert into clientes, values. Agora vou mudar apenas de linha para podermos ver aqui o que é que vai acontecer. Mais, e agora reparem. ID cliente, nome, telefone e atualização. Fecho ali. Vou passar aqui vírgula parâmetros, porque eu tenho parâmetros para passar para o interior do meu método. E eu poderia até, inclusive, fazer o seguinte, por uma questão de leitura. Colocar aqui mais, ok, mais. E reparem como eu consigo, desta forma, ter uma leitura mais correta daquilo que aqui estava. Reparem a diferença entre estas duas formas de escrever. E vamos verificar se aqui gera ou não algum erro. Vamos executar. Vamos clicar aqui no botão 4. Cá está. Ok. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui na nossa base de dados. Vamos executar aqui esta query, que seria exatamente igual a isto. Select asterisco from clientes. Vamos aqui executar e cá está o nosso resultado inserido com sucesso. Muito rapidamente, reparem que se eu quisesse colocar isto desta forma, colocar aqui um botão 5, copiar daqui estas text box para eu poder definir aqui o nome e o telefone. Okay? Não vou sequer colocar aqui labels a identificar o que é que isto é. Este vai se chamar text nome e esta aqui vai se chamar text telefone. Quando eu aqui no botão 5 fizer isto, CL gestor, gestor é igual a new CL gestor loja. Quero gravar na base de dados loja. Depois, parâmetros. List CL gestor, CL gestor BD. Ponto. SQL parâmetro. Parâmetros é igual a new list SQL gestor parâmetros. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Parâmetros. Ponto. Head. New, e agora vamos colocar aqui já um valor, neste caso id parâmetro vai ser igual a 2, ok? E agora reparem como é que eu faço. Vou colocar aqui text nome.text, text telefone.text e aqui date time.now. E agora só tenho que repetir a query que aqui estava atrás. Okay? Vamos copiar aqui. Vamos colar aqui em baixo. Vamos colocar messagebox.show terminado. Okay? Terminado. E, portanto, neste caso, já não estou a passar diretamente valores aqui para os meus parâmetros. Eu estou a passá-los através daquilo que são os dados inseridos pelo utilizador no formulário. Okay? Claro que aqui este valor, e vamos ver no próximo vídeo de que forma é que nós vamos encontrar o ID disponível, isto é, o número de identificação do cliente que esteja disponível, porque se eu aqui colocar um valor 1, vamos ter aqui um problema. Okay? Vamos testar primeiro com o valor 1. Isto vai gerar um erro. Porquê? Porque já existe aqui um cliente com o ID igual a 1. Vamos aqui executar. Vamos aguardar apenas uns instantes para que a nossa aplicação aqui
seja apresentada. Vamos colocar aqui os valores, por exemplo, neste caso, Rui, e em baixo um número qualquer. Reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar aqui, ele vai dizer que houve um erro, porque já está contido um parâmetro, ok, tudo bem, há aqui um problema com os parâmetros. Reparem, está aqui, neste caso, ID cliente. Se já tinham dado conta, eu peço desculpa. O nome, o telefone e a atualização. Agora está correto. Mas vamos deixar ficar novamente ali o 1. Reparem então o que é que vai acontecer. Quando eu coloco aqui o nome Rui e em baixo um número qualquer, eu vou clicar aqui no botão e ele vai me dizer que houve aqui um valor duplicado na chave primária, na primary key. Okay? Ora, nós vamos no próximo vídeo ver como é que vamos dar a volta a isto de uma forma muito simples. Então, neste caso, eu sei que o valor que está disponível é 2. Reparem que agora já não vamos ter qualquer problema. Eu vou colocar aqui Rui, um número de telefone, ok, terminado. Vamos verificar o que aconteceu na nossa base de dados. Vamos refrescar a nossa query. Ok, ele diz que há aqui um problema. Vamos executar outra vez. Ok. Aqui está então o valor de Rui. Ora, como tivemos a ocasião de ver, temos aqui um pequeno senão, que é o seguinte. Nesta circunstância, nós já deveríamos estar aqui quase preparados para que pudéssemos encostar aqui o botão e sempre que fôssemos introduzindo dados e clicamos aqui, ele automaticamente ia acrescentar novos clientes na nossa tabela. Ora, isso não acontece porque nós estamos a passar para ali o valor 2 e nós tínhamos que saber sempre de antemão qual era o valor do ID cliente que estaria disponível. Poderiam dizer assim, bom, mas poderíamos colocar aqui uma text box em cima para o utilizador colocar lá diretamente o valor. Bom, isso não deve funcionar dessa maneira por uma razão simples. O utilizador da aplicação não tem que saber qual é o ID cliente que está disponível. Temos que pedir à nossa aplicação que o vá buscar. E é isso que vamos ver no próximo vídeo.